poder do subconsciente. Capítulo 1. A câmara do tesouro que existe dentro de si. A tendência do subconsciente é sempre a favor da vida. A sua tarefa tem que ver com o consciente. Nutre o seu consciente com premissas que sejam verdadeiras. O seu subconsciente está sempre a reproduzir de acordo com os seus padrões mentais habituais. Há riquezas infinitas ao seu alcance. Para as adquirir, a única coisa que tem que fazer é abrir os olhos da sua mente e ver a câmara do tesouro do infinito que existe dentro de si. Há no seu interior um armazém onde pode ir buscar tudo o que necessita para viver a vida de um modo glorioso, alegre e abundante. Há muitas pessoas que fecham a porta do seu próprio potencial por não conhecerem este armazém de inteligência infinita e amor ilimitado que existe dentro de si próprias. Tudo o que necessitar pode ser daí retirado. Um pedaço de ferro magnetizado eleva 12 vezes o seu próprio peso. No entanto, se desmagnetizar esse mesmo pedaço de ferro, ele não levanta uma única pena. Do mesmo modo, há dois tipos diferentes de pessoas. As que estão magnetizadas e cheias de confiança e fé e que sabem que nasceram para ser bem-sucedidas e para vencer, e há outras tão numerosas que estão desmagnetizadas e que sempre cheias de medo e de dúvidas. Quando surge uma oportunidade, perguntam: e se eu fracassar, posso perder o meu dinheiro? Os outros vão rir-se de mim? As pessoas que pertencem a esse tipo não irão tão longe na vida. O seu receio de seguir em frente leva-as, pura e simplesmente, a permanecer no mesmo lugar onde se encontram. É possível para si tornar-se uma pessoa magnetizada quando descobrir e aplicar o principal segredo de todos os tempos. O principal segredo de todos os tempos. Imagine que alguém lhe perguntava qual era o principal segredo de todos os tempos. O que responderia? A energia atómica? As viagens interplanetárias? Os buracos negros? Não se trata nada disso. Então que grande segredo é esse? Onde podemos encontrá-lo? Como pode este ser compreendido e posto em prática? A resposta é extraordinariamente simples. Esse segredo é o poder maravilhoso e miraculoso que se encontra no seu subconsciente, último lugar onde as pessoas o procuram, sendo essa a razão pela qual tão poucas pessoas o descobrem. O poder miraculoso do subconsciente. Depois de aprender a entrar em contacto com o poder oculto do seu subconsciente e a libertá-lo, a sua vida encher-se-á de mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria. Na realidade, não precisa de adquirir este poder, pois já o possui. No entanto, terá de aprender a utilizá-lo. Deve entendê-lo de maneira a conseguir aplicá-lo em todas as áreas da sua vida. Se conseguir as técnicas e processos de grande simplicidade explicadas nesta obra, poderá obter os conhecimentos e a compreensão necessária. Poderá inclusivamente ser inspirado por uma nova luz e gerar uma nova força que lhe permitirá realizar as suas esperanças e todos os seus sonhos. Decida agora tornar a sua vida mais grandiosa, mais excelente, mais rica e mais nobre do que nunca. Nas profundezas do seu subconsciente reside a sabedoria infinita, o poder infinito, uma previsão infinita de tudo o que é necessário. Tudo isto aguarda que o leitor lhe confira desenvolvimento e expressão. Se começar agora a reconhecer estas potencialidades da sua mente mais profunda, elas tomarão forma no mundo exterior. Se permanecer aberto e receptivo, a inteligência infinita do seu subconsciente poderá revelar-lhe tudo o que precisa de saber a cada momento e em cada ponto do espaço. Poderá assim ter acesso a novos pensamentos e ideias, criar novas invenções e obras de arte e fazer novas descobertas. A inteligência infinita do seu subconsciente pode conceder-lhe acesso a novos e maravilhosos tipos de conhecimento. Se permitir que este se revele perante si, ele abrirá o caminho para a expressão perfeita e encontrará o lugar verdadeiro na sua vida.
Através da sabedoria do seu subconsciente, poderá atrair o seu companheiro ideal, bem como o seu parceiro ou sócio adequado, que lhe mostrará como obter todo o dinheiro de que necessita e que lhe confere a liberdade financeira para ser, para fazer e proceder tal como o seu coração desejar. É seu direito e dever descobrir este mundo interior de pensamento, sentimento e poder de luz, amor e beleza. Embora sejam invisíveis, as suas forças são poderosas. No subconsciente encontrará a solução para cada problema com que depare e a causa para cada efeito. Depois de aprender a ir ao encontro destes poderes ocultos, ficará na posse do poder e da sabedoria necessários para progredir envolto em abundância, segurança, alegria e domínio. Já viu o poder do subconsciente elevar pessoas que se encontravam tolhidas, tornando-as novamente íntegras, plenas de vitalidade e de força. As suas mentes libertaram-nas para elas caminharem pelo mundo e vivenciarem felicidade, saúde e expressão alegre. Há uma força curadora miraculosa no seu subconsciente que pode curar a mente perturbada e o coração destroçado. Este pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-la de todos os tipos de limitações mentais e físicas. Descubra uma base de trabalho. Se quiser progredir em qualquer área de atuação, há um primeiro passo que tem de dar. Deve descobrir uma base de trabalho que seja universal na sua aplicação. Antes de conseguir especializar-se na ação sobre o subconsciente, precisa de compreender os seus princípios. Quando conseguir fazê-lo, poderá pôr em prática os seus poderes, sabendo de antemão que resultados irá certamente obter. Estes poderes serão aplicados aos propósitos e objetivos específicos que pretende concretizar. Durante muitos anos fui engenheiro químico de profissão. Uma das primeiras coisas que aprendi durante os meus primeiros anos de formação foi que, se combinássemos 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio, obteremos água como resultado, não ocasionalmente, nem a maior parte das vezes, mas sempre. Se associarmos um átomo de oxigênio a um átomo de carbono, produziremos monóxido de carbono, um gás venenoso. Mas se acrescentarmos outro átomo de oxigênio, obteremos dióxido de carbono, um gás que é inofensivo para os animais e vital para as plantas. Estes factos universais e imutáveis são designados por princípios. Os princípios da química, da física e da matemática não funcionam de um modo diferente dos princípios do nosso subconsciente. Se quisermos fazer uso das forças da química ou da física, temos de aprender os princípios destas áreas. Se pretendermos utilizar a força do nosso subconsciente, teremos de aprender os seus princípios. Tomamos como exemplo o princípio geralmente aceite de que a água encontra o seu próprio nível. Este princípio aplica-se à água em todo e qualquer lugar, em qualquer época e a todos os líquidos que se comportam como a água. Os antigos egípcios conheciam este princípio. Eles usaram-no para tornar perfeitamente direitas as bases das grandes pirâmides. Hoje em dia, os engenheiros utilizam-no para planear qualquer tipo de projeto, desde um sistema de irrigação até uma central hidroelétrica. Ou, então, consideramos o princípio de que a matéria se expande quando é sujeita ao calor. Isto é verdade em qualquer lugar, época ou circunstância. Se aquecermos um pedaço de aço, ele expande-se, quer se encontre na China, em Inglaterra, na Índia ou numa estação orbital espacial. A matéria expande-se quando é aquecida. Trata-se de uma verdade universal. Também é uma verdade universal que tudo o que imprimimos no nosso subconsciente se expressa no ecrã do espaço como condição, experiência e acontecimento. A sua prece é atendida porque o subconsciente é princípio, e princípio significa a maneira como uma coisa atua. Por exemplo, um importante princípio da eletricidade é o facto de esta funcionar a partir de um potencial mais alto
para um potencial mais baixo. Nós não alteramos o princípio da eletricidade quando acendemos uma luz ou cozinhamos num fogão elétrico. Não, nós aplicamos o princípio. Em colaboração com a natureza, podemos concretizar maravilhosas invenções e descobertas que constituem uma bênção para a humanidade em inúmeras vertentes. O subconsciente é um princípio e funciona de acordo com a lei da crença. O leitor deve saber o que é a crença, porque é que ela funciona e como é que funciona. A Bíblia afirma com simplicidade, clareza e uma grande beleza. Em verdade vos digo, se alguém declarar a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e não vacilar em seu coração, mas acreditar que o que diz se vai realizar, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto pedirdes na oração, crede que já o recebeste, e haveis de obtê-lo. Marcos 11, 23, 24. A lei da sua mente é a lei da crença. Isto significa acreditar na maneira como a nossa mente funciona. Acreditar na própria crença. A crença da sua mente é o pensamento da sua mente. Apenas isso e nada mais. Todas as experiências vividas, todos os acontecimentos, condições e atos são produzidos pelo seu subconsciente em relação aos seus pensamentos. Lembre-se de que não é aquilo em que acredita, mas a crença na sua mente que cria o resultado. Não continue a aceitar as falsas crenças, opiniões, superstições e medos que perseguem a humanidade. Comece a acreditar nas verdades internas e nas verdades imutáveis da vida. Neste ponto, estará a avançar em frente, para cima e em direção a Deus. Todos os que lerem e aplicarem fielmente os princípios do subconsciente aqui apresentados adquirirão a capacidade de rezar científica e eficazmente para si próprios e para os outros. A sua prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação. O pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta do seu subconsciente que corresponde à natureza do seu pensamento. Encha a sua mente com os conceitos de harmonia, saúde, paz e boa vontade, e assim acontecerão milagres na sua vida. Quer o objeto da sua fé seja verdadeiro, quer seja falso, você obterá resultados. O subconsciente responde ao pensamento da sua mente. Encara a fé como um pensamento que existe na sua mente, e isso será suficiente. Esteja ciente de que pode reformular-se atribuindo uma nova impressão ao seu subconsciente. A dualidade da mente. Nós temos apenas uma mente, mas essa mente possui duas partes funcionais distintas e características. A fronteira entre ambas é do conhecimento dos estudiosos da mente. As duas funções da mente são essencialmente diferentes uma da outra, pois cada uma possui os seus atributos e poderes específicos. Têm sido usados muitos nomes para distinguir as duas funções da mente. Entre estes, encontramos a mente subjetiva e a mente objetiva, a mente consciente e a mente subconsciente, a mente desperta e a mente adormecida, o seu superficial e o seu profundo, a mente voluntária e a mente involuntária, a mente feminina e a mente masculina, entre muitos outros. Todos eles, quaisquer que sejam as suas aplicações, constituem reconhecimentos desta dualidade essencial. Ao longo desta obra, aplico os vocabulários consciente e subconsciente para representar a natureza dual da nossa mente. Se houver outra par de expressões que lhe pareça mais natural, não hesite em usá-lo. O ponto de partida essencial é reconhecer a dupla natureza da mente, o consciente e o subconsciente. Uma forma maravilhosa de conhecer as duas funções da mente consiste em encará-la como um jardim. Cada um de nós é jardineiro e planta sementes de pensamento no subconsciente durante todo o dia, porque as sementes se baseiam no pensamento habitual da pessoa. Consoante o que semear no seu subconsciente,
Assim recolherá no seu corpo e no seu meio ambiente. Imagine que o seu subconsciente é um terreno fértil que ajudará todo o tipo de semente a germinar e a florescer, quer sejam boas ou más. Se semear espinhos, poderá colher uvas? Se semear cardos, poderá colher figos? Cada pensamento é uma causa e cada condição é um efeito. É por esta razão que é essencial cuidar dos seus pensamentos. Deste modo, criará somente condições desejáveis. Comece agora a semear pensamentos de paz, felicidade, ações corretas, boa vontade e prosperidade. Pense com serenidade e convicção nestas qualidades. Aceite-as inteiramente na sua mente racional e consciente. Continue a plantar estas maravilhosas sementes de pensamento e obterá uma colheita gloriosa. Se a sua mente pensar corretamente, se compreender a verdade, se os pensamentos depositados no seu subconsciente forem construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder mágico do seu subconsciente responderá. Este criará condições harmoniosas e ambientes agradáveis. Quando começar a controlar os seus processos de pensamento, poderá aplicar os poderes do seu subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Assim, estará efetivamente a colaborar de uma forma consciente com o poder infinito e a lei omnipotente que governa tudo o que nos envolve. Olhe ao seu redor, onde quer que habite e qualquer que seja o círculo social a que pertença, irá reparar que a maioria das pessoas vive no mundo exterior. Porém, os que são mais iluminados estão intensamente envolvidos no mundo interior, porque têm a noção, tal como o leitor também terá, de que é o mundo interior que cria o mundo exterior. Os seus pensamentos, os seus sentimentos e o seu imaginário são os princípios organizadores da sua experiência. O mundo interior é o único poder criativo. Tudo o que encontra no seu mundo de expressão foi criado por si no mundo interior da sua mente, quer de um modo consciente, quer inconsciente. Quando aprender a verdade acerca da interação do seu consciente com o seu inconsciente, conseguirá transformar toda a sua vida. Se quer alterar as condições exteriores, tem de mudar a causa. A maioria das pessoas tenta alterar as condições e as circunstâncias, trabalhando nessas mesmas condições e circunstâncias, o que constitui uma enorme perda de tempo e de esforço. Estas pessoas não conseguem perceber que as suas condições de vida derivam de uma causa. Para remover a discórdia, a confusão, a crença e a limitação que existem na sua vida, é essencial que remova a causa destas. Essa causa é a maneira como usa o seu consciente, os seus pensamentos e as imagens que cria no mesmo. Quando mudar a causa, alterará o efeito. É tão simples como isso. Todos vivemos num insondável mar de riquezas infinitas. O seu subconsciente é muito sensível aos seus pensamentos conscientes. Esses pensamentos conscientes formam a matriz de onde deriva a inteligência infinita, a sabedoria, as forças vitais e as energias do seu subconsciente. Dê forma a essa matriz, seguindo numa direção mais positiva e redirecionando essas energias infinitas para seu maior benefício. Cada capítulo deste livro ilustra, especifica e concretamente como se aplicam as leis da mente. Quando aprender a usar estas técnicas, experienciará abundância em vez de pobreza, sabedoria em vez de superstição e ignorância, paz em vez de luta interior, êxito em vez de fracasso, alegria em vez de tristeza, luz em vez de escuridão, harmonia em vez de discórdia e fé, e confiança em vez de medo. Haverá algum conjunto de bênçãos mais maravilhoso do que este? A maior parte dos grandes cientistas, artistas, poetas, cantores, escritores e inventores possui um entendimento muito profundo do funcionamento do consciente e do subconsciente, o que lhes concedeu o poder de atingir os seus objetivos. Uma vez, o grande tenor de ópera
Henrique Caruso foi atingido pelo pânico do palco. Espasmos, provocados por um medo intenso, contraíram-lhe os músculos da garganta. Sentia as cordas vocais paralisadas, inúteis. Então, permaneceu nos bastidores, já vestido para a sua atuação, com o suor a escorrer-lhe pelo rosto. Dali a breves momentos, teria de estar no palco a cantar perante um público ansioso, composto por vários milhares de pessoas. A tremer, ele afirmou: "Não consigo cantar, todos irão troçar de mim, a minha carreira chegou ao fim." E virou-se de costas para regressar ao camarim. Então, subitamente parou e gritou: "O pequeno eu está a tentar estrangular o grande eu, que existe dentro de mim." Virou-se novamente para o palco e ergueu os ombros. "Sai daqui", ordenou, dirigindo-se ao pequeno eu. "O grande eu quer cantar através de mim." Quando mencionava o grande eu, Caruso estava no fundo a referir-se ao poder e à sabedoria ilimitada do subconsciente. Então voltou a gritar: "Sai daqui! Vai-te embora! O grande eu vai cantar!" O subconsciente respondeu, libertando as forças vitais que se encontravam presas dentro dele. Quando foi chamado ao palco, entrou e cantou gloriosa e majestosamente. O público ficou encantado. Tendo em conta o que já dissemos até agora, podemos depreender que Caruso conhecia os dois níveis da mente, o nível consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. O subconsciente é reativo, ele responde à natureza dos seus pensamentos. Quando o consciente, o pequeno eu de Caruso, está cheio de medo, preocupado e ansioso, as emoções negativas que estes sentimentos provocam no subconsciente, o grande eu, são libertadas. Elas inundam o consciente com uma sensação de pânico, agonia e desespero. Quando se encontrar numa situação semelhante, sigam o exemplo do grande Caruso. Pode falar de um modo impulsivo e com um profundo sentimento de autoridade. Às emoções irracionais geradas na sua mente mais profunda, ordenando: "Mantém-te quieto, cala-te, quem manda aqui sou eu. Tu tens de me obedecer. Tu estás sob as minhas ordens. Não podes interferir naquilo que não é da tua competência." Ficará fascinado ao ver o que acontece quando fala com autoridade e convicção ao movimento irracional do seu eu. Ficará fascinado ao ver o que acontece quando fala com autoridade e convicção ao movimento irracional do seu eu mais profundo. A sua mente será inundada de harmonia e de paz. O subconsciente está sobre as ordens do consciente. É para isso que se chama subconsciente ou subjetivo. Diferenças e modos de atuação notáveis. O consciente é como um navegador ou um capitão que se encontra na ponta de um navio. Ele comanda o navio e transmite ordens à tripulação que se encontra na sala das máquinas. Por seu turno, este controla as caldeiras, os instrumentos, os indicadores e etc. As pessoas que trabalham na sala dos motores não sabem para onde se dirigem, pois limitam-se a cumprir ordens. Se um indivíduo que está na ponte emitisse instruções incompletas ou erradas, baseadas nas suas medições realizadas com a bússola ou sextante e outros instrumentos, o navio embateria contra as rochas. O pessoal da sala dos motores obedece-lhe porque é ele que está ao comando. Como o capitão tem a obrigação de saber o que faz, os membros da tripulação não discutem as suas ordens, limitando-se a cumpri-las. O capitão é o chefe do navio e as suas ordens são cumpridas. Do mesmo modo, o seu consciente é o capitão e o chefe do navio, ou seja, do seu corpo, do seu meio ambiente e de todas as suas ocupações. O seu subconsciente aceita as ordens que lhe dá com base naquilo em que o seu consciente acredita e naquilo que aceita como verdade. Este não questiona as ordens nem o fundamento que as determina. Se afirmar repetidamente para si mesmo "não tenho dinheiro para comprar isto", o seu subconsciente levará a sério as suas palavras, colocando-o numa posição em que não conseguirá comprar o que deseja.
Se continuar a dizer não tenho dinheiro para comprar aquele automóvel, nem aquela casa, nem sequer para gozar aquelas férias de sonho, pode ter a certeza de que o seu subconsciente seguirá as suas ordens. Irá viver a sua vida sentindo a falta de todas essas coisas e acreditará que foi tudo obra das circunstâncias. Não lhe ocorrerá ter sido o único criador dessas mesmas circunstâncias através dos seus sentimentos negativos e de negação. Numa véspera de Natal, uma jovem chamada Nina W., aluna da University of Southern California, passava por uma zona de lojas sofisticadas da Beverly Hills. Sentia-se expectante. Estava prestes a ir passar as férias com a família em Buffalo, Nova York. Quando Nina ia a passar por uma montra, uma bela carteira de couro espanhol captou a sua atenção. Ela olhou para a mala e sentiu vontade de a comprar. Depois reparou na etiqueta e parou. Estava quase a dizer a si própria: eu não posso comprar uma mala tão cara. Depois lembrou-se de algo que eu mencionara numa das minhas palestras. Nunca conclua uma afirmação negativa. Inverta de imediato e acontecerão milagres na sua vida. Olhando através do vidro, ela afirmou: aquela carteira é minha. Ela está à venda. Eu aceito mentalmente esse facto e o meu subconsciente prevê para que eu a receba. Mais tarde, nesse mesmo dia, Nina encontra-se com o noivo para um jantar de despedida. Ele trazia um embrulho elegante debaixo do braço e ofereceu-lhe. Ela abriu a prenda com a respiração suspensa. Ali estava a mesma carteira de cabedal para a qual ela olhara e que considerara sua nessa mesma manhã. Ela tinha preenchido a mente com o pensamento de expectativa. Depois remetera a questão para a sua mente mais profunda, que tem o poder da realização. Posteriormente, Nina contou-me: eu não tinha dinheiro para comprar aquela mala, mas agora ela pertence-me. Aprendi onde arranjar dinheiro e todas as coisas de que necessito na Câmara do Tesouro da eternidade que existe dentro de mim. Como o subconsciente respondeu? Recebi uma carta de uma mulher chamada Ruth, que assistia às minhas palestras, cujo conteúdo era o seguinte: tenho 75 anos, sou viúva e tenho os meus filhos criados. Há uns tempos vivia sozinha e recebia uma pequena pensão da Segurança Social. A minha vida parecia estéril e sem saída, até que me recordei da sua palestra sobre os poderes do subconsciente. O senhor disse que as ideias podiam ser transmitidas ao subconsciente por repetição, fé e expectativa. Seria verdade? Resolvi experimentar. Não tinha nada a perder. Comecei a repetir frequentemente, com todo o sentimento que conseguia acalentar. Eu sou desejada, sou amada, felizmente sou casada com um homem meigo, amoroso e espirituoso. Sinto-me segura e realizada. Continuei a fazê-lo muitas vezes durante cerca de 2 semanas. Um dia, na mercearia da esquina, fui apresentada a um farmacêutico reformado. Achei-o meigo, compreensivo e muito religioso. Ele foi a resposta ideal à minha prece. No espaço de 1 semana, ele pediu-me em casamento. Agora estamos em lua de mel na Europa. Sei que foi a inteligência do meu subconsciente que nos uniu na ordem divina. Ruth constatou que a Câmara do Tesouro estava dentro dela. A sua prece foi sentida como verdadeira no seu coração e a sua afirmação penetrou por osmose no seu subconsciente, que é o meio criativo. No momento em que ela conseguiu criar uma representação subjetiva, o seu subconsciente concretizou a resposta através da lei da atração. A sua mente mais profunda, que se encontra cheia de sabedoria e inteligência, uniu-a ao marido na ordem divina. Atente na fase seguinte e reflita. Ideias a reter. Ponto número 1. A Câmara do Tesouro está dentro de si. Procura em si a resposta ao desejo do seu coração. Ponto número 2. O grande desejo que todos os grandes homens de todas as eras possuíram foi a capacidade de entrar em contacto com os poderes do subconsciente e de os libertar. Isto está também ao seu alcance. Ponto número 3.
O seu subconsciente tem a resposta para todos os seus problemas. Se disser ao seu subconsciente antes de adormecer: quero acordar às 6 horas da manhã, ele despertá-lo-á exatamente a essa hora. Ponto número 4. É o seu subconsciente que constrói o seu corpo e ele pode curá-lo. Adormeça todas as noites a pensar na saúde perfeita e o seu subconsciente, como fiel servidor que é, irá obedecer-lhe. Ponto número 5. Cada pensamento é uma causa e cada condição é um efeito. Ponto número 6. Se quiser escrever um livro, compor uma peça maravilhosa ou dar uma palestra excelente ao seu público, transmita a ideia de um modo amoroso e sentido ao seu subconsciente e ele responderá em consonância. Ponto número 7. Não se esqueça de ser um capitão que comanda o seu navio. O capitão tem de dar as ordens certas, senão o navio afunda-se. Do mesmo modo, você deve transmitir as ordens, pensamentos e imagens certas ao seu subconsciente que controla e domina todas as suas experiências. Ponto número 8. Nunca use a expressão como não tenho dinheiro para isto ou não sou capaz de fazer isto. O seu subconsciente toma-o à letra e ver se há, mesmo sem dinheiro, ou capacidade para fazer aquilo que deseja. Afirme, pelo contrário: eu consigo fazer todas as coisas através do poder do meu subconsciente. Ponto número 9. A lei da vida é a lei da crença. Uma crença é um pensamento que se encontra na sua mente. Não acredite em coisas que o irão prejudicar ou ofender. Acredite no poder do seu subconsciente para o curar, inspirar, fortalecer e fazer prosperar. Consoante a sua crença, assim as coisas lhe acontecerão. Ponto número 10. Mude os seus pensamentos e o seu destino também mudará. Você é o capitão da sua alma, o subconsciente, e o dono do seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha a saúde, escolha a felicidade. Se está a gostar do livro O Poder do Subconsciente, por favor, inscreva-se no canal, pois vou publicar os 20 capítulos que tem este livro. Ative o sino para receber as próximas notificações do próximo capítulo. Por favor, deixe o seu comentário se está a gostar da locução. Obrigado.